Oi, gente linda, a Graça aqui da Labelle Petit Crocheteria e junto com as linhas corrente, nós vamos ensinar você a fazer esse anjo maravilhoso aqui. Então, vamos para os materiais. Para esse anjinho que eu fiz, eu usei a cor 121, mas nós vamos utilizar a cor 206 para fazer o nosso, tá bom? Usei a cor pelúcia no 399 e também o tradicional no 399, tá? Usei a cor cru para pele, o 355 e o 355 pelúcia para os cabelos, cola de silicone, arame de artesanato, tá? No dourado usei, enchimento, uma base plástica, aqui eu usei um pedaço de um pote de sorvete, alicate de corte, que nós vamos precisar para o arame, tesoura e agulha de crochê que nós vamos utilizar tanto a 2,5 quanto a de 3 milímetros, ok? E agulha de tapeceiro. Para o bordado dos olhinhos, a cor 359 da Anchor Moulinet. Então, nós vamos iniciar o nosso anjinho com a cor verde, a 206, e a agulha 2,5, tá? Eu vou adiantar aqui algumas partes do vídeo para não ficar tão maçante e tão cansativo, porque a receita vai ficar descrita aqui, tá bom? Então, aqui a gente vai iniciar com o tradicional anel mágico. Nós vamos fazer os 6 pontos dentro desse anel mágico. Vamos puxar, fechar ele. Eu não costumo apertar demais de início, porque senão fica difícil de fazer os próximos pontos, tá bom? Então, nós vamos continuar a fazer os aumentos. Ficamos com 12 pontos ao final. Aqui eu não costumo também utilizar marcador nesse primeiro aumento. Eu vou contando ponto por ponto, mas não esqueça de colocar o marcador no primeiro ponto, para você não se perder na contagem das carreiras, ok? Então, aqui eu já estou iniciando a carreira 3, fazendo um ponto baixo e um aumento por 6 vezes, e ao final nós vamos ficar com 18 pontos. Então, eu já fiz um ponto baixo e um aumento, eu vou fazer a marcação aqui no meu primeiro ponto, ok? Toda carreira igual, não tem segredo. Um ponto baixo e um aumento, tá bom? Aqui cheguei ao final da minha carreira. Agora eu vou fazer um ponto baixo e um aumento. Ó, presta atenção. Coloco meu marcador para não perder a contagem da carreira. Agora sim, eu vou fazer 2 pontos baixos e um aumento por 5 vezes. E vai finalizar então com um ponto baixo. Faço isso para não ficar com as carreiras de aumento umas sobre as outras. Agora, então, na quinta carreira, 3 pontos baixos e um aumento, sempre colocando o marcador no primeiro ponto, tá bom? Então, vamos lá, 3 pontos baixos e um aumento até o final. Cheguei, então, ao final da minha carreira. Agora eu vou trabalhar os pontos baixos em blow, pegando somente a alça de trás da carreira anterior. Então, ó, presta atenção aqui, somente as alças de trás dos pontos da carreira anterior. E isso vai fazer a base do nosso anjinho, ó. Fica com uma alcinha sobrando, onde nós vamos fazer os detalhes da roupinha posteriormente, tá bom? Então, nós vamos ir até o final fazendo dessa forma. Cheguei aqui no final, o meu trabalho vai ficar assim, ó. Já começa a ficar arredondado e as alcinhas sobrando. Agora, eu vou fazer da carreira 7 a 9 pontos baixos normais, pegando as 2 alcinhas dos pontos da carreira anterior, tá? Pegando o ponto cheio. Então, vamos adiantar aqui o vídeo, carreira 7, 8 e 9. Feita a carreira 7, 8 e 9, aqui contando para vocês conferindo, nós vamos para a carreira 10, fazer 3 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. Então, eu já fiz nos 3 pontos baixos, agora eu vou fazer uma diminuição ali, pegando só as alcinhas da frente do ponto da carreira anterior. 3 pontos baixos e uma diminuição, até o final da nossa carreira, o mesmo padrão, ok? Cheguei ao final, agora eu vou fazer da carreira 11 à carreira 13, somente pontos baixos inteiros, cheios, tá? Ó, ponto baixo. Então, vão ser 3 carreiras de ponto baixo pra gente subir o corpinho do nosso anjinho.
Fiz aqui então todas as carreiras, a 11, a 12 e a 13. Agora eu vou fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes pra gente ficar com 18 pontos ao final, tá? Então, 2 pontos baixos e uma diminuição, marca sempre o primeiro ponto da sua carreira para não se perder. 1, 2, diminuição e vai assim até o final. No final, nosso anjinho já vai ficando assim, tá? E a gente vai fazer a carreira 15, 16 e 17 só ponto baixo. Antes, eu vou recortar mais ou menos o tamanho aqui da base do anjinho num círculo nesse plástico, tá? Para ter uma ideia do tamanho, eu vou medindo pelo fundo, então eu faço os ajustes nele aqui. Então, eu retiro os excessos, né? E vou colocar ali dentro. E vou ajeitar para que essa parte, que essa base, né, plástica, ela fique bem deitadinha, bem plana, para o nosso anjinho ficar em pé depois, senão ele vai ficar arredondado por causa do enchimento e ele não vai ficar em pé, não vai ficar legal. Então, para ficar com um bom acabamento, eu vou colocar essa base plástica, tá bom? Então, ok, colocado. Eu vou fazer agora, então, as carreiras 15, 16 e 17, que são só pontos baixos. Pontinho cheio, então, pegando aqui as 2 alças da carreira anterior. E sempre marcando, claro, o início da carreira. Cheguei ao final, então aqui eu vou trocar de cor. Então agora é a hora da gente trocar a cor e pegar a cor da pele para fazer o pescocinho do nosso anjinho, para dar esse efeito, ó, de troca de cor perfeita. Primeiro nós vamos fazer toda a carreira em ponto baixíssimo. Importante, a gente não conta a volta em ponto baixíssimo, porque ela é só a troca de cor e ela não dá altura para a peça, tá bom? Então, é só um detalhe para ficar bem caprichado aqui. Me conta, enquanto isso, ó, só um detalhe aqui, ó, fazendo os pontos baixíssimos, só pegando a alça de trás, fazendo emblô, tá? Me conta aqui uma coisa bem rapidão. Você já sabia dessa técnica? Já conhecia essa técnica de troca de cor? Para ficar com essa troca de cor perfeita? Comenta aqui pra gente. Vai que eu quero saber, eu adoro trazer novidades para vocês. Tá? Então, voltando aqui para nossa aula, vou até o final fazendo isso, ó, ponto baixíssimo, só em blô, pegando sempre as alças de trás, ó. Já vai notar que a troca de cor, ela fica perfeita. Então, eu vou até o final assim. Olha que lindo que fica. Sou apaixonada por essa troca de cor. Me conta se você gostou também, tá? Então, no final, vai ficar assim. No final da nossa volta. Olha que lindo. E isso dá pra fazer, essa técnica dá pra utilizar em várias peças, tá? Agora eu vou encher um pouquinho, já vou começar a colocar o enchimento pra conseguir ajeitar a peça, né? Deixar ela já num formato legal, pra depois o enchimento não ficar embolado. Vou deixar ela aqui já pré-pronta, ó. Sem encher demais, mas também tem de menos, tá bom? E agora também em blô, eu vou pegar sempre as alcinhas de trás e eu vou fazer um ponto baixo e uma diminuição. Aqui, como você costuma fazer a sua diminuição em blô? Eu faço pegando as alças de trás e dando uma laçada na linha. Ó, um ponto baixo e uma diminuição com a laçada na linha. Agora eu fecho. E assim eu vou até o final. Então, antes da gente continuar, porque agora a gente vai começar a cabeça, nós vamos fazer, então, a golinha da roupinha do anjo, tá? Porque depois, com os bracinhos, com a cabeça, com tudo, fica bem difícil. Então, nós vamos utilizar aquelas alças que estão livres ali, ó, da onde a gente fez a troca de cor com ponto baixíssimo e que ficou pra trás a alcinha sobrando, tá? Que era em blô.
Então, aqui eu vou fazer um ponto baixo e um aumento na primeira carreira, tudo em ponto baixo, ok? Sempre pegando as alcinhas só da roupinha verde. A da cor da pele, não, eu não vou pegar, vou fazer só com as alcinhas que sobraram da troca de cor ali da roupinha. Então, fazendo um ponto baixo e um aumento, agora eu vou fazer uma carreira com ponto baixo, só ponto baixo. Então, agora nós vamos fazer uma carreira inteira de ponto baixo, tá bom? Então, só pontos baixos aqui. Feito, nós vamos fazer agora 2 pontos baixos e um aumento por 6 vezes e vamos ficar com 24 pontos nesta carreira. 1, 2, aumento, tá bom? Então, até o final, seguindo sempre esse padrão aqui, ok? Não esqueça de marcar o primeiro ponto da carreira. Então, vamos lá. Então, pronto, né? Feito esse padrão até o final, agora nós vamos trocar de cor, nós vamos utilizar a cor cinza 399 e nós vamos fazer a carreira inteira somente de pontos baixos, tá? Que é pra fazer aquele detalhe ali da gola do anjinho, como vocês estão vendo aqui no azul. Então, a gente vai fazer só ponto baixo, não tem segredo, tá bom? Então, vai até o final com ponto baixo. Então, feito aqui, nós vamos trocar de novo de cor, nós vamos colocar a cor da roupa e vamos fazer mais uma carreira só de pontos baixos também. Então, aqui eu tô trocando de cor, você pode trocar de cor conforme a sua técnica, tá? Que é pra finalizar, então, agora a gola do nosso anjinho, ok? Então, vamos lá. Pronto, então, feito isso, nós vamos fechar com ponto baixíssimo, vamos arrematar, esconder os excessos de fio e cortar, tá? Então, eu costumo fechar aqui com um ponto invisível e arrematar, mas você pode finalizar na técnica que você preferir, na técnica que você já conhece. Então, feito isso, né? Olha que bonita que fica a gola do nosso anjinho. Então, feito isso, agora nós vamos continuar aqui com o pescoço, tá? Vamos continuar com o desenvolvimento do corpinho dele. Então, a gente vai pegar essa alça que a gente não tinha cortado ali na linha da cor cru. E nós vamos continuar fazendo 12 aumentos, porque nós vamos começar a cabeça agora. Então, fazendo 12 aumentos, né? Um aumento em cada ponto de base. E nós vamos ficar com 24 pontos ao final dessa carreira. Feito esses 24 aumentos, nós vamos fazer agora 3 pontos baixos e um aumento por 6 vezes, tá? Então, vamos lá. Esse mesmo padrão até o final. Vamos fazer ali, ó. 1, 2... e 3, marca o ponto de início da carreira e vamos fazer um aumento. Então, é isso, até o final da carreira é só esse padrão, também não tem segredo, super fácil de fazer esse anjinho. Chegamos ao final, então, dessa carreira. Agora, nós vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento. Só que eu costumo trabalhar com aumentos alternados, tá? Então, eu faço 2 pontos baixos e um aumento e depois eu vou pro padrão 4 pontos baixos e um aumento. Então, no final da minha carreira, vão sobrar 2 pontos baixos. Mas, de qualquer forma, também se tu quiser fazer
4 pontos baixos e um aumento até o final dela, não tem problema, tá? Só os aumentos vão ficar um sobre o outro, mas também não é problema, é a minha preferência, tá bom? Então, ao final, ficaremos com 36 pontos baixos. Feito isso, agora nós vamos subir as carreiras, tá? Já temos a largura da nossa cabeça, então nós vamos fazer da carreira 22 à carreira 27. Nós vamos fazer somente pontos baixos, que a gente vai subir a altura da cabecinha do nosso anjo, ok? Então, 36 pontos até o final de cada carreira. Sempre marcando o início de cada uma delas pra gente não se perder, tá bom? Feito isso, né? Conferindo aqui a contagem. Então, fechou. Agora, nós vamos fazer as diminuições. Como as diminuições vão ficar cobertas pelo cabelo, eu faço umas sobre as outras, não tem nenhum problema. Então, a gente vai começar com 4 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. Ficaremos com 30 pontos ao final dessa carreira. Feito, então, agora nós vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. Por 6 vezes também, ficaremos com 24 pontos ao final dessa carreira. 3 pontos baixos e uma diminuição até o final. Assim, feitos 3 pontos baixos e uma diminuição, vamos para a carreira 30, com 2 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. Agora sim ficaremos com 18 pontos ao final da carreira. E vamos marcar o início da carreira, ok? Mesmo padrão até o final. Feito, então, agora nós vamos encher um pouco da nossa cabeça, né? Colocar um pouquinho de enchimento lá no pescocinho também, para ele dar um formato. E aí, nós vamos para nossa última carreira, que é ponto baixo e uma diminuição. Então, feito isso, né? Agora sim, vamos para a carreira. Um ponto baixo e uma diminuição por 6 vezes, ficaremos com 12 pontos ao final. Finalizamos então, ponto baixo e uma diminuição, cortamos o fio e vamos encher mais um pouquinho, tá? Para ele dar a forma ideal, né? Para ele não ficar nem muito cheio nem muito vazio, é importante cuidar o quanto você vai encher. E aí nós vamos fechar então com o anel mágico invertido e arrematar a cabecinha aqui do nosso anjo, tá bom? Eu costumo fechar na carreira de 12 pontos, eu não gosto muito de fechar na carreira de só diminuições, tá? De 6 diminuições. Por isso que eu parei aqui nessa carreira, mas se você quiser fazer mais uma carreira só com diminuições, fique à vontade, não vai interferir na qualidade e na finalização do seu trabalho, ok? Então, fechei aqui, vou dar um nozinho e arrematar. E assim ficou, então, o corpinho do nosso anjinho, tá? Agora, então, nós vamos fazer os bracinhos, começando pelas mangas. A gente precisa de 2 unidades com a mesma receita, com a mesma técnica, para fazer os bracinhos dele, tá bom? Então, a gente vai usar a agulha 2,5 e é a cor da roupa que nós estamos fazendo, tá bom? Então, a gente vai iniciar com 6 pontos baixos no anel mágico. Feche esse anel e vamos fazer até a carreira 5 somente ponto baixo sobre ponto baixo. Como é um trabalho pequeno, eu não costumo usar marcador e sim ficar contando os pontos carreira por carreira. Mas, se você preferir, você pode usar marcador. Eu não gosto, tá?
Então, até a carreira 5, nós vamos fazer somente ponto baixo sobre ponto baixo para fazer o bracinho, sempre virando e ajeitando os pontinhos para o trabalho ficar bem desenhadinho, ok? Então, feito isso, agora nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento por 3 vezes e vamos ficar com 9 pontos ao final dessa carreira. Então, é um ponto baixo e um aumento. Feito isso, nós vamos trocar para a cor cinza para fazer de novo o detalhezinho da roupinha do nosso anjinho, tá? Então, aqui é só ponto baixo. Nós vamos fazer a carreira inteira, os 9 pontinhos, só com ponto baixo. Detalhe, gente, os bracinhos nós não enchemos, não colocamos enchimento, tá bom? Eles são assim porque ele é uma pecinha pequena, então ela não dá muito volume mesmo. É isso aí. Feito então aqui o detalhe da roupinha cinza, trocamos para a cor da roupinha e vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento por 3 vezes e vamos finalizar essa carreira com 12 pontos. É a nossa última carreirinha do braço do nosso anjinho, tá bom? Essa carreira que vai dar esse efeito de mais larguinho ali no final, pertinho da mãozinha do anjinho. Então, terminando a carreira, eu vou fechar com um ponto baixíssimo e vou finalizar a manguinha aqui do nosso anjo, tá bom? E esses excessos de fio é só empurrar pra dentro da manguinha, não precisa ficar cortando, se estressando com eles não, tá? Então, finaliza e empurra tudo pra dentro, não tem problema, não vai sair, não vai largar nada. Feita a manguinha, vamos fazer as mãozinhas dele também, nós precisamos de 2 unidades, a agulha é a agulha 2,5, nós vamos utilizar a cor cru, que é a que a gente utilizou pra pele dele, nós vamos fazer 6 pontos baixos no anel mágico e 3 carreirinhas só de pontos baixos, tá? Então, a carreira 1, 2 e 3 é só 6 pontos baixos nessa partezinha. Nós vamos sempre ajeitando os pontos para dar esse sentido ovaladinho aqui das mãozinhas, ok? Então, sempre vamos fazendo e ajeitando para ele já ir tomando forma. E da mesma forma, como é uma peça pequenininha, eu não costumo utilizar um marcador, tá? Eu vou contando pontinho por pontinho, carreira por carreira. E então, chegando aqui no final da terceira carreira, eu vou fechar ele com um ponto baixíssimo e eu vou finalizar. Aqui é interessante cortar um pouco dos excessos do fio para depois facilitar na hora da gente colar ali no bracinho, tá bom? Vai facilitar. Também, se você preferir, pode empurrar tudo pra dentro, não tem problema. Ó, então, pra depois a gente fazer esse movimento aqui, ó, colar, daí fica o bracinho inteiro. Agora, nós vamos fazer a peruquinha dele, tá? Então, com a Amigo Love marrom, nós vamos fazer a peruca pra depois aplicar o cabelinho com a linha pelúcia, tá? Então, nós vamos iniciar fazendo 6 pontos baixos no anel mágico. Aqui também é a agulha 2,5 com a Amigo Love tradicional, tá? De algodão. Então, a primeira carreira do anel mágico é normal, ponto baixo cheio. Aí, nós vamos para a carreira seguinte, que é fazer os aumentos, os 6 aumentos, para ter 12 pontos no final da carreira. Essa carreira, ela é em blow. Então, é só pegando a alça de trás do ponto baixo. E assim a gente vai seguir até o final, tá? Uma carreira em blow e uma carreira normal, pegando as 2 alças do ponto baixo anterior, tá? Carreira 3, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento, normal essa, pegando todas as alças. A carreira 4 é 2 pontos baixos e um aumento em blow, tá? Aqui também não precisa fazer
os aumentos de modo alternado, pode ser um sobre o outro, não tem problema. Agora, nós vamos fazer, então, aqui, ó, sempre uma carreira em blow e uma carreira normal, tá? Então, nós vamos até a carreira 10 agora, fazendo ponto baixo, carreira sobre carreira. Sem aumento, sem diminuição, sem nada, tá? É só pontos baixos. Então, aqui eu já fiz até a carreira 10, a última carreira ela é em bow, e vai ficar assim, ó, alternado, tá? Com uma carreira sobrando alça e uma carreira não. Finalizamos aqui com ponto baixíssimo e arrematamos, tá? Pra ele não abrir. Não precisa fazer ponto invisível, nada, bem tranquilo aqui, tá? Então, aqui vem a atenção, ó. Agulha 3, e nós vamos utilizar a cor 355 na linha pelúcia para fazer o cabelo. Então, presta muito atenção aqui. Ali onde a gente finalizou, tá vendo? Aqui onde a gente finalizou a nossa peruquinha, ó, aqui já começa a alça livre. E então, nós vamos pegar bem aqui nesse último ponto e vamos fazer... Aqui que nós vamos começar nosso trabalho, então a gente vai de trás pra frente, então nós vamos fazer 4 correntes. E no próximo ponto, ó, presta atenção aqui, ó, eu tô pegando as 2 alcinhas, eu vou fechar com ponto baixíssimo. Isso só no primeiro. Agora, os próximos a gente vai fazer 3 correntinhas e no próximo ponto eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Então, essa primeira corrente, essa primeira carreira, perdão, ela é inteira, assim, pegando o ponto inteiro. Então, a primeira, toda ela vai ser assim, pegando as 2 alças da base, sempre 3 correntes e fechando com um ponto baixíssimo, tá? Então, até o final, a gente vai fazer esse padrão nessa carreira, tá bom? Ó, feito isso, cheguei ao final. Agora, eu vou começar a trabalhar aqui com as carreiras em que eu fiz os pontos blow, que sobrou a alcinha do ponto, tá? A alcinha da frente do ponto. Então, vou subir 3 carreirinhas e vou fechar agora lá na primeira alcinha, ó, tá vendo? Primeira alcinha da carreira que eu fiz o blow. Mesma coisa, 3 correntinhas, fecha no próximo com um ponto baixíssimo, tá? Então, é essa sequência que a gente vai fazer em todos os pontos com alça solta ali sobrando, tá bom? Então, sempre 3 correntinhas e fecha com ponto baixíssimo. Já sobe as 3 correntinhas no ponto que tu fecha. Vamos fazer isso até o final. Terminando, então, todo esse processo, nossa peruquinha, ela tá pronta. Eu vou aqui arrematar o restante desses fios que estão soltos, tá? E vou cortar esse excesso de fios, porque eu não gosto de trabalhar com essas montoeiras de fio aqui, tá? Então, eu arremato assim aleatoriamente, faço um nozinho para não ter risco de soltar ou de afrouxar a ponto. E a nossa peruquinha, ela tá pronta para aplicar na cabecinha do nosso anjinho. Olha que fofura que vai ficar isso aqui, ok? Então, agora a gente vai fazer o detalhe aqui da vestimenta do anjinho, aquele babadinho ali embaixo. Nós vamos utilizar a cor cinza 399 do Amigo Love tradicional e uma agulha 2,5, tá? Então, a gente vai iniciar aqui nos pontos nas alças dos pontos que sobraram da carreira 6, que a gente fez blow. Então, sobraram os pontos na alça da frente, eu vou iniciar fazendo aqui uma correntinha para prender o fio, né? E eu vou pular um ponto de base, eu vou no próximo e vou fazer 3 meios pontos altos na mesma alcinha, ó. 1, 2, fazer um segundo, e vou fazer o terceiro na mesma alcinha. Fiz 3, pulo um de base, tá? Ali, ó, tá vendo? Pulei,
vou pro próximo e vou fechar com ponto baixíssimo. Fechei. Agora, eu vou fazer de novo 3 meios pontos altos, pulando o primeiro, ó, pulei o primeiro, fui lá pro segundo, vou prender os 3 meios pontos altos no mesmo ponto, tá? 1, 2 e 3. Da mesma forma, pulo esse de base, fecho com baixíssimo ali no próximo e já inicio a sequência de novo, tá? Eu vou fazer isso até o final de toda a carreirinha. Chegando aqui no final, você vai notar que não vai ter 3 alcinhas para concluir. De qualquer forma, a gente vai fazer com que a gente tenha. Eu vou fazer mais uma sequência de 3 meios pontos altos nessa alcinha que sobrou. Não tem problema, você vai notar que ao final não vai ser perceptível isso, tá? Ele vai ficar bonito igual. E eu vou fechar com ponto baixíssimo ali no primeiro ponto, onde é que eu prendi aquela correntinha para iniciar o trabalho. Então, agora eu vou cortar meu fio, vou arrematar e esconder os excessos, tá bom? Então, ajeitei aqui, olha como ele fica. Não vai dar pra notar, tá bom? Ó, tudo prontinho, olha ali, ó. Fica bonito, não dá pra notar que foi feito a última carreirinha ali, a última sequência um pouquinho diferente. Agora nós vamos fazer as asas, tá? Então nós vamos trabalhar com o cinza pelúcia e a agulha 3. Bem rápido e fácil de fazer essas asinhas aqui do nosso anjinho, então presta atenção aqui, tá bom? Linha pelúcia, nós vamos iniciar com a agulha 3 fazendo 10 correntinhas aqui. Vou voltar aqui na segunda corrente, fazendo um ponto baixo em cada correntinha. Vamos lá, um pontinho em cada. Eu vou ficar no final com 9 pontos baixos. Sempre ajeitando os pontinhos para facilitar, tá? A visualização e já deixando ele ajeitadinho do jeito que a gente quer. A asinha, ela é trabalhada em carreira de vai e volta. A gente não trabalha de forma circular, é de forma plana, tá bom? Então, aqui cheguei no meu último ponto, fazendo meu último ponto baixíssimo. Baixíssimo não, perdão, ponto baixo. Fiquei aqui com a primeira carreira, subi uma corrente e vou voltar. Agora eu vou fazer somente 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Agora, aqui também vou subir uma correntinha e eu vou virar. Agora, eu vou fazer 2 diminuições, então vocês façam as diminuições conforme vocês já estão habituados. O importante é fazer 2 diminuições, uma já fiz ali, 2 e vou fazer 3 pontos baixos. Vou ficar com 5 pontos nessa carreirinha. Fiz aqui os 3. Agora, bastante atenção, tá? Porque a largura da nossa asinha já deu. Agora, a gente vai fazer aquela curvinha de cima. Então, a gente vai fazer uma correntinha, um meio ponto alto ali na primeira carreira, um aumento de pontos altos na segunda carreira, aqui 1, 2, e um meio ponto alto lá no primeiro ponto da correntinha, tá? E vou fechar nesse mesmo ponto com um ponto baixíssimo. Gente, nossa asinha tá pronta, nós precisamos somente de 2 iguaizinhas a essa. Agora eu vou arrematar tudo, esconder os fios e a nossa asinha está pronta. Olha que fofura. Então, feito, aqui eu já tô com as 2 asinhas.
Elas são muito gostosas, essa linha é maravilhosa de trabalhar, você não tem noção. Então pronto, já tô com todas as partes do meu anjinho prontas, agora a gente vai montar. Vou utilizar aqui uma cola de silicone, tá? Mas se você quiser utilizar cola quente, também fique bem à vontade. Eu gosto da cola de silicone, ela prende bem, não solta nem lavando na máquina, tá? Então, os bracinhos é importante a gente ter bastante cuidado aqui com a finalização dele com a troca de cor, pra sempre deixar pra baixo, tá? Então, ali presta bem atençãozinha, que a minha troca de cor, ela vai ficar no bracinho pra baixo. E o anel mágico da mãozinha é voltado pra cima, ó. Ela já faz anatomicamente, assim, uma curvinha pra cima. Vou fazer isso nos dois bracinhos, sempre prestando atenção que o anel mágico, ele fique voltado pra cima, ao contrário da troca de cor, da junção das trocas de cor. Então, aqui, eu vou cortar, como eu já disse pra vocês, o excesso de fios. E vou passar a cola de silicone aqui na base do meu cabelo, ali onde eu fiz os nozinhos, tudo, né? Sempre tendo bastante cuidado para essa cola não pegar na linha pelúcia ali, para os cachinhos ficarem soltos, tá? Ao redor do rostinho do nosso anjinho. E aqui eu vou colar. Então, colei aqui, vou colocar aqui alguns alfinetes para segurar bem presa essa peruquinha, para ela não se deslocar e também para aproximar bem as bordas, tá? E sempre ajeitando, né? Então, aqui para que o cabelinho fique bem no lugarzinho, ó. Então, pronto, coloquei ali a peruquinha. Agora, eu vou fixar os bracinhos. Então, eu vou virar essa gola para cima para facilitar. E eu vou colocar eles de uma forma que ele fique uma carreirinha, tá? De distância ali da roupinha, para ele dar a altura certa. E voltados para frente, unindo as mãozinhas. Então, eu vou colocar ele com os alfinetes para visualizar como que vai ficar, para ver se os dois vão ficar centralizados, bem centralizados, né? Não vai ficar mais lateralizado. E sempre prestando atenção para que o acabamento, a troca de cor fique para baixo, tá? Para não ficar aparecendo, chamando atenção para essa troca de cor. Então, é importante a gente ter esse cuidado no acabamento da nossa peça. Então, aqui eu já posicionei eles, vou desvirar para visualizar como que vai ficar, se vai ficar bem centralizado com a cabecinha, com o restinho do corpo. E vou colar, tá? Então, agora eu vou bordar os olhinhos. Então, eu vou marcar onde eu vou fazer os olhinhos com os alfinetes. É mais ou menos ali 19, 20, 21, 22, 23, 24, entre a carreira 24 e 25. Tá? Com 2 pontos de distância entre os olhos. E aí você vê mais ou menos a altura que você colocou o seu cabelinho, pra ver em que altura que vai dar o olhinho, tá? Ele não pode ficar nem muito pra cima, nem muito pra baixo. Ele tem que ficar mais ou menos centralizado na parte que sobrou do rostinho. Aqui eu fiz com 2 pontos de distância entre o início e o término do olhinho, pra fazer a curvinha com a altura de uma carreirinha também. Então, o bordado dos olhos é como eu já expliquei no vídeo do mordedor da flor, é a mesma técnica, tá? A mesma. Então, eu entro com o fio da anchora ali, laço o fio, entro e saio sempre no mesmo ponto. Agora, eu vou pro lateral para fazer a curvinha do olho, tá? As 2 curvinhas. Ali, prendo, entro e saio sempre no mesmo ponto, laçando esse fio que fica reto. E vou ajeitando, tá? Porque eu tô trabalhando com 3 fios da meada. E vou fazer os cílios agora, tá? Então, não pode puxar demais, mas também não pode puxar de menos para ele não ficar solto. Então, você vai fazendo, você vai percebendo
o quanto você pode puxar. E sempre vai puxando e ajeitando para ver a forma que ele fica. E aqui os cíliozinhos, tá? Sempre com 1 ponto de distância do olhinho. Eu vou fazer os 2 olhos da mesma forma, tá? Então, aqui eu tô só ajeitando os fios. Aqui, fiz um e já saio lá para iniciar o próximo olho. Então, prontinho, já feito, bordado, arrematado. Já tô tirando aqui os alfinetes, porque os bracinhos já estão colados, já estão firmes, já estão secos. Então, já posso retirar. Vou colocar uma gotinha de cola de silicone aqui entre as mãozinhas, só para mantê-las próximas, tá? Então, é só uma gotinha mesmo, só para mantê-las aproximadas, porque elas já estão coladas no corpinho. E vou agora, então, colar as nossas asinhas. Olha que fofura que ele já tá. Agora também vou colocar as asinhas, então, da mesma forma. As asinhas, elas têm que ficar centralizadas, elas não podem ficar nem muito para um lado, nem muito para o outro, e nem muito alta e nem muito baixa. Então, eu vou colocar os alfinetes e verificar se elas estão na posição correta, na posição ideal, tá? E depois também vou colar sobre a gola essas asinhas. Gente, sério, me contem, vocês estão gostando desse anjinho? Eu achei ele uma fofura. Deixa eu contar uma curiosidade pra vocês. Eu criei ele para dar de lembrancinha pros padrinhos no batizado religioso do meu filho. E então foi esse o motivo da criação desse anjinho. E eu achei ele muito fofo e eu quis trazer aqui pra vocês. E você gostou? Conta aqui nos comentários. Adoro saber a opinião de vocês. Então, coloquei ali uma gotinha, né, de cola de silicone. E agora eu vou fazer a mesma coisa no outro, tá? É importante sempre a gente prestar atenção que além dele estar centralizado no corpinho do anjinho, que as asinhas, elas fiquem com a mesma altura também. Então, para ficar visualmente bonitas. Aqui, ó, tá vendo que ela tem essas diminuições, que a asinha vai diminuindo ali na base, embaixo? É muito importante que essa base ali, ó, aqui que eu vou mostrar pra vocês, que ela fique na mesma altura, porque é isso que vai chamar a atenção, tá? Olha que lindeza. E agora, então, nós temos que fazer a auréola do nosso anjinho, né? Então, nós vamos utilizar aquele arame dourado, um alicate de corte. E eu usei aqui esse vidrinho de perfume que eu tenho, tá? Pra me dar a base pra fazer essa auréola bem arredondada, tá bom? Então, eu vou fazer só a voltinha aqui, ó, com o arame e vou circular entre as duas hastes desse arame que sobraram ali. Eu vou fazer umas 4 ou 5 voltinhas, tá? Só para ela ficar bem firme mesmo, para ela não ficar se abrindo, ok? Então, eu fiz isso, agora eu vou cortar os excessos do arame, porque eu não tenho necessidade de ter tudo isso de arame para fixar na cabecinha do meu anjo. Então, dobrei ali e vou ajeitando para ele ficar bem arredondadinho, ficar bonitinho com um acabamento perfeito, ok? Então, dobrei, deixei ele num ângulo de 90 graus, basicamente, entre a haste e a auréola. E vou cortar aqui com o alicate, tá? O excesso, esse aramezinho que ele fez a curvinha, eu vou cortar ali, ó, bem próximo do outro arame, tá? Mais próximo possível. Ali, cortei. E um segredinho aqui, uma dica bem legal. Esse arame que vai ser inserido na cabecinha do meu anjinho, é importante que ele seja cortado de forma longitudinal, para ele criar uma pontinha, ó. Tá vendo que ele forma tipo o bisel de uma agulha? Para ele facilitar a inserção.
eu vou abrir aqui o cabelinho e eu vou colocar nessa parte que não tem a aplicação do cabelo. Então, eu vou colocando entre os pontos ali do crochê, eu vou colocando essa auréola, esse aramezinho, tá? Então, eu ajeito, deixo na altura que eu quero. Colocado e ajeitado, eu vou aplicar aqui uma cola de silicone de novo, para que essa auréola, ela não saia do lugar, tá? Então, quando essa cola de silicone secar, essa auréola vai ficar firmezinha ali. E sempre ajeitando, deixando o mais perfeito possível, né? Porque é isso que a gente quer, um ótimo acabamento das nossas peças. Olha se ele não ficou uma fofura. Agora, vocês me contem, por favor, gostaram, ficaram com alguma dúvida? Ponham aqui nos comentários, que assim que possível nós vamos respondendo vocês, tá bom? Então, agora é só tirar aqui os alfinetes e o nosso anjinho está pronto. E se você quiser aplicar um mini terço, você pode colocar um mini terço nas mãozinhas dele também. Eu já deixo o seu like aqui e nos siga nas redes sociais também.